Tome o debate sobre o aborto. Você é pró-vida ou pró-escolha? Qualquer uma dessas duas ideias corromperá a sua percepção através da seleção das percepções que apoiarão a sua ideia, cegando a sua consciência para quaisquer outras percepções que a contestem. Seu pensamento será construído a partir das suas percepções, da mesma maneira que uma casa é construída de tijolos. Esse pensamento mal informado justifica sua ideia tão poderosamente que você simplesmente não pode entender por que todas as demais pessoas não veem isso de um modo correto, que é o seu modo. Um último exemplo. Pergunte-se se a meditação é fácil. Se você pensar que a meditação é difícil e estiver muito apegado a essa ideia, então a meditação parecerá difícil. De onde vem essa opinião? Talvez, há muito tempo atrás, alguém com autoridade lhe disse que a meditação era difícil e você acreditou. Infelizmente, essa opinião permaneceu. Ou talvez você começou a meditar sem uma instrução clara e precisa, e daí passou a achá-la difícil. Com base numa experiência limitada, você formou uma opinião sólida. Meditação é sempre difícil. E com base nisso, essa opinião surgiu, e uma vez estabelecida, faz com que a meditação seja difícil. Seu apego a essa opinião distorce as suas percepções. As únicas percepções que acabam se tornando conscientes são aquelas que percebem as dificuldades da meditação. Baseado nessas percepções negativas, você pensa que a meditação é de fato difícil. Você, e somente você, fez a meditação se tornar difícil. Quando temos o entendimento sobre o que está acontecendo, temos a possibilidade de mudar essa opinião a respeito da meditação. Permita-me fazer uma lavagem cerebral. Deixe-me convencê-lo de que, apesar de quem disse o quê, apesar de toda a sua falta de sucesso, meditação é fácil, meditação é fácil. Deixe-me fazê-lo acreditar que você pode meditar muito bem. Nesta vida, você renasceu com um corpo humano precioso e está agora lendo os ensinamentos do budismo que não têm preço. Você está vivendo numa época em que o Dhamma está prosperando e você foi capaz de encontrar esse Dhamma maravilhoso. Você é um ser muito raro. Você trabalhou durante muitas vidas para ter uma oportunidade como essa. Com tantas coisas a seu favor, é claro que você será capaz de meditar bem. O fato de você estar lendo isto prova que você tem um enorme estoque de cama bom apoiando-o. Outras pessoas, muito menos capazes do que você, atingiram os jhanas. Então, por que não você? Uma vez que você tenha criado uma opinião positiva da sua habilidade para a meditação, rapidamente você perceberá só sucesso na meditação. Você acabou de tornar a meditação uma coisa fácil. Você abriu a porta para a tranquilidade, felicidade interior e para os jhanas. Tente. Descobrindo a verdade. O ponto é que a ideia que a meditação é difícil ou que a meditação é fácil são ambas erradas. Elas são o produto de uma distorção daquilo que é visto, ouvido, sentido e conscientizado. Ambas são delusão. Só que a ideia positiva é a delusão mais proveitosa. Na realidade, é a ideia que o levará a descobrir a verdade. O Buda explicou que são os 5 obstáculos que distorcem a percepção e corrompem o nosso pensamento. Ele chamou de 5 obstáculos o alimento que sustenta a ignorância. O primeiro obstáculo, o desejo sensual, seleciona o que nós queremos ver, ouvir, sentir e conscientizar. Ele sempre embeleza a verdade, apresentando para a nossa consciência o produto do nosso desejo. O segundo obstáculo, a má vontade, é o impulso negativo, que nos impede de ver, ouvir, sentir ou conscientizar o que nós não queremos saber. Nos cega para o que é desagradável e para o que é contrário à nossa opinião.
A psicologia conhece o segundo obstáculo como o processo de negação da realidade. O terceiro obstáculo é a preguiça e o torpor. Esse não distorce o que vemos, ouvimos, sentimos ou conscientizamos. Ao invés, enterra tudo no nevoeiro, de modo que somos incapazes de discernir claramente. O quarto obstáculo, inquietação e ansiedade, mantém os nossos sentidos se movendo rapidamente, tão rápido que não temos tempo suficiente para ver, ouvir, sentir ou conscientizar completamente. A visão não tem tempo de se formar completamente na nossa retina, pois ela já tem uma outra imagem no seu background com a qual lidar. Os sons são escutados com dificuldade quando nos pedem para escutarmos algo. O quarto obstáculo, inquietação, e o seu caso especial, a ansiedade, que é a inquietação interior devido a uma má conduta, é como o chefe ultra exigente no seu escritório que nunca lhe dá tempo suficiente para terminar um projeto adequadamente. O quinto obstáculo, dúvida, é aquele que interrompe a coleta de dados com perguntas prematuras. Antes que tenhamos experienciado completamente o visto, o ouvido, o sentido ou o conscientizado, a dúvida interfere no processo, como um estudante arrogante interrompe o professor com uma pergunta no meio de uma palestra. São esses 5 obstáculos que distorcem a percepção, corrompem o pensamento e mantêm a opinião deludida. É bem conhecido entre os estudantes sérios do budismo que a única maneira de suprimir os 5 obstáculos é através da prática dos jhanas. Como o Natakapana Sutta diz, para aqueles que não atingem os jhanas, os 5 obstáculos, mais o descontentamento e o cansaço, invadem a mente e permanecem. Qualquer coisa que não for jhana não será poderosa e duradoura o suficiente para suprimir os 5 obstáculos adequadamente. Portanto, mesmo que alguém esteja praticando atenção plena momentânea, se os 5 obstáculos ainda estiverem ativos num nível subconsciente, não verá as coisas como elas na verdade são. Verá apenas as coisas como elas parecem ser, distorcidas por esses 5 obstáculos. Assim, para estar de acordo com os ensinamentos do Buda, de modo que no visto haja só o que é visto, no ouvido haja só o que é ouvido, no sentido haja só o que é sentido, e no conscientizado haja só o que é conscientizado, Bahia e o venerável Malunkyaputta teriam que suprimir os 5 obstáculos, e isso significa os jhanas.